Oi, gente, e aí, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer a correção da lista de exercícios sobre isomeria, parte 2, tá? A gente já fez uma semana passada, então agora uma segunda lista. Bom, então olha lá, questão 1. Questão 1, considere os compostos orgânicos representados nas figuras abaixo. Então, a gente tem aqui esse quadro com essas fórmulas. Como eu sempre recomendo para vocês, montem as fórmulas estruturais, fica mais fácil para você analisar as estruturas, tá? E também te ajuda, por exemplo, aqui tem uma dupla, né? Aqui você acha, tem uma isomeria geométrica. Cuidado com os pegas, nem tudo que parece é, tá certo? Então, montem as fórmulas para poder facilitar para vocês mesmos. Então, aqui a gente tem as fórmulas 1 e 2, né? Bem especificado, 3 e 4, ok? Então, tá montadinho, bora analisar. Observe a opção que indica corretamente a isomeria desses compostos. Então, letra A, compostos 3 e 4 apresentam isomeria geométrica. Olha só, composto 3 realmente tem uma dupla aqui, né? Mas vejam que os ligantes iguais estão no mesmo carbono. Então, não dá isomeria geométrica. Para a gente ter isomeria geométrica cis-trans ou EZ, os ligantes têm que estar nos dois carbonos para a gente poder colocar no mesmo lado ou em lados opostos, né? Aqui no mesmo não dá para você montar. O composto 4 nem dupla ligação, né? Nem alceno ele é. Então, não dá, a não ser que ele fosse fechado, a gente poderia analisar. Então, letra A tá fora. Letra B. Os compostos 2 e 3 apresentam isomeria geométrica. Eu acabei de falar que o 3 não dá por esse motivo. E o 2, gente, mesma coisa. Vejam, esse carbono aqui, ó, ele tem dois hidrogênios ligados a ele mesmo. Então, fica um para cima, um para baixo. Dois ligantes iguais no mesmo carbono, não dá isomeria geométrica. Letra C. Os compostos 1 e 4 apresentam isomeria ótica. Vamos ver? Esse carbono aqui do meio, vejam, ele tem hidrogênio, OH, metil e a carboxila aqui, né, do lado direito. Então, esse carboninho aqui do meio da estrutura 1, ele é quiral, sim, tá? No composto 4, o do meio também é. Olha, H, OH, metil e aqui o CH2BR, né? Então, esse aqui também é quiral. Letra certa, letra C. Vamos ver a letra D. Os compostos 1 e 2 apresentam isomeria ótica. No composto 2, a gente não tem nenhum carbono quiral com 4 ligantes diferentes, tá? Então, letra certa, letra C, ok? Número 2. Número 2, facinho, de graça, olha só. O Programa Brasileiro de Produção de Etanol despertou vários interesses nas nações. Então, o etanol, a gente sabe que ele é usado, né, como alternativa de combustível, mas também é aplicado na indústria, como na produção do etanoato de etila, que é flavorizante. É a forma estrutural plana de uma substância que possui a mesma fórmula molecular do éster citado no texto é. Então, a gente primeiro monta a estrutura, tá? Pra gente saber. Então, é um éster, etanoato de etila, Et2, Et2. Tá aqui. O grupo funcional do éster, a fórmula molecular C4H8O2. Então, qual a única que condiz com essa fórmula molecular do éster? Fácil, fácil, né? A única que tem 2 oxigênios, letra A. Então, ácido carboxílico é isômero de éster. A gente já viu isso lá na isomeria plana de função, tá? Então, letra certa aqui, letra A. É a única que condiz com essa fórmula. Número 3. Olha, o número 3 está falando sobre os alcinos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma tripla ligação, tá? São usados na indústria, né? E, por exemplo, com a produção de ácido acético. Bom, aqui está pedindo o menor alcino que apresenta isomeria ótica. Qual vai ser o número de carbonos para ele, né? Menor alcino com isomeria ótica. Aqui, gente, é uma questão de tentativas. Infelizmente, você tem que pegar e ir fazendo e tentando, montando até chegar na resposta, tá? Não tem uma regrinha, um macetezinho para vocês poderem descobrir isso daí. Então, eu montei a fórmula, tá aqui. Vejam, é um alcino, né? Importante, hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, não tem oxigênio, nitrogênio, qualquer outro heteroátomo, tá certo? Então, só C e H. Vejam, então, olha, a tripla tá aqui, esse carbono, olha, hidrogênio, CH2 ou etil todo, né? Metil e aqui o C tripla C. Esse aqui do meio é o
carbono que irá a isomeria ótica. É o menor que a gente consegue montar. Se você montasse com 4, né, esse aqui desapareceria, então você teria 2CH3, não dava certo, tá? Então, é o menorzinho que a gente consegue com 5 na principal. Qual o total de carbonos aqui? 6. Então, letra certa, letra B. Questão 4. Olha, aqui a gente tem o ácido linoleico, é um lipídio essencial encontrado em óleos como óleo de soja, de milho e de girassol. Então, a gente tem a estrutura dele e algumas afirmações. Primeiro, é um ácido graxo insaturado. Gente, olha só, insaturado, ligação dupla. A gente tem duas, aqui nessa partezinha aqui, que parece um trapézio, né? A gente tem duas duplas, tá? Então, a primeira aqui é verdadeira. Apresenta duas duplas, é insaturado. 2, é insolúvel em água. Aqui, ó, para você analisar e saber isso, lá no enunciado fala: o ácido linoleico é um lipídio essencial. Gente, o que é lipídio? Gordura. E gordura se dissolve ou se mistura com água? Não, né? Então, essa daqui é verdadeira. O lipídio não se dissolve em água. E outra coisa, a parte carbônica dessa estrutura é muito extensa. Então, isso faz com que ele tenha caráter apolar. Quanto mais carbonos a sua estrutura vai tendo, mais insolúvel em água ela vai se tornando. Então, quer dizer que tudo que tem carbono é insolúvel em água? Não, né? Conforme a quantidade de átomos de carbono, por exemplo. Álcoois. Até o propanol se dissolve, dissolve e se mistura bem com água. O etanol é infinitamente solúvel em água. Metanol, etanol, propanol. Quando você começa no isopropanol, aí o álcool isopropílico, aí já não se dissolve tão bem. O butanol também já começa a não ser solúvel na água. Por quê? Porque vai aumentando a quantidade de carbonos na cadeia. O ácido acético, o ácido etanóico, também a gente sabe que se dissolve em água, né? Tá certo? Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar a estrutura vai se tornando, apesar da presença de 2 oxigênios, que são átomos extremamente eletronegativos, né? O segundo mais eletronegativo. 3 é uma gordura trans. Vamos analisar a dupla. Olha só, analisando a dupla aqui, a gente visualiza os hidrogênios na parte de cima da estrutura, né? Em ambas ligações. Então, se eles estão todos na parte de cima, a gente tem aí uma posição ou uma configuração cis, tá? Se tivesse invertido, como se fosse assim uma configuração que a gente fala de cadeira, né? Um para cima e um para baixo, aí seria o trans, tá? Então, aqui estão corretas apenas 1 e 2, letra D. E questão 5, o odor, que é o cheiro, né, e o sabor do etanoato de 3-metilpentila são semelhantes aos da banana. E propanoato de isobutila ao do rum, que é bebida. Então, assinale a opção que apresenta correta e, respectivamente, as fórmulas moleculares. Para isso, a gente vai ter que montar a estrutura, né? A função orgânica, a que elas pertencem, e o tipo de isomeria que ocorre entre as substâncias. Então, vamos para o primeiro, etanoato de 3-metilpentila. Então, olha, etanoato et 2, 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 3-metilpentila. Tá aí montada a fórmula molecular C8H16O2. Então, vamos para o segundo. Propanoato de isobutila. Prop, gente, 3. Isobutila. Tá aí também. Então, fórmula molecular C7H14O2. Então, ambas as estruturas são ésteres, né? C dupla O aqui no meio da estrutura são ésteres. Então, vamos conferir as fórmulas moleculares. E já soltei a resposta ali, né? As fórmulas moleculares C8, 16O2, C7, 14O2. Então, por exemplo, aqui a letra D já tá fora, né? Não condiz com as fórmulas moleculares. A gente sabe que isso aqui é um éster, então a B também está fora. Sobra a letra A e a letra C. Que tipo de isomeria vai ser essa? Gente, fiquem atentos a uma coisa. Apesar de não terem a mesma fórmula molecular, né, a gente sabe que a isomeria acontece com compostos de mesma fórmula molecular, essa questão aqui ela foi um pouco diferente, ela saiu um pouco das definições. Aqui, pessoal, vai ser uma isomeria de compensação ou metameria, tá? Porque vai mudar a posição do heteroátomo
na cadeia principal. Para ser uma isomeria de posição, a cadeia principal, o nome dela se mantém o mesmo. Por exemplo, 1-propanol, 2-propanol, muda o grupo funcional de posição. Ou 2-metilpentano, 3-metilpentano. Viram que a posição da ramificação mudou, mas a cadeia principal não muda? Então, a de posição não muda a principal. E aqui houve mudança no nome, né? Então, aqui só o heteroátomo mudou de lugar. É uma isomeria de compensação ou metameria, como já havia soltado na letra A, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.